Hoje a gente está aqui em Três Corações, em Minas Gerais, para mostrar para vocês como os botijões de gás são fabricados. Bora ver? Eu não sei você, mas eu sempre tive muita curiosidade sobre bujão de gás. Tanto que no Manual do Mundo a gente já cortou no meio para ver o que tem dentro. Porque a gente tem esse negócio na cozinha, tá cheio de gás inflamável dentro e ele tem que ser extremamente seguro. Então hoje a gente veio até uma fábrica para entender como ele é feito. O botijão é formado basicamente por 5 peças grandes e mais 3 pequenas. Eu vou montar para vocês verem. A alça inferior, que é a base dele, a calota inferior, a calota superior, a alça superior, que é por onde a gente pega, e a flange. Na flange vai a válvula, que é por onde sai o gás, o plug de segurança, que é uma proteção contra incêndio, que a gente já mostrou no Manual do Mundo, e uma plaqueta de tara que mostra quanto o botijão pesa vazio. O botijão mais comum é o P13, porque ele consegue carregar 13 quilos de gás dentro dele. Mas aqui eles também produzem outros recipientes de pressão, que é o nome técnico que se dá ao botijão. Cada um deles precisa de um projeto específico, dependendo inclusive da substância que ele vai guardar. No botijão que a gente tem em casa, geralmente é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Sim, é isso mesmo que você ouviu, liquefeito, porque dentro do botijão ele fica líquido por causa da pressão. E por causa disso a gente consegue guardar muito mais material. Além dos desafios físicos de armazenar gases e líquidos, os botijões precisam passar por uma série de normas de segurança. E tudo isso é garantido nessa etapa aqui da produção, no projeto. Cada uma dessas peças aqui vai virar realidade na linha de produção. A principal matéria-prima é o aço e ele chega nessas bobinas que podem pesar até 12 toneladas. Só que aqui acontece de um jeito parecido quando você compra uma cartolina e enrola. Na hora de desenrolar essa bobina, o aço vai ficar curvado. Para consertar isso, o material vai passar pela linha de aplanamento. São vários cilindros que vão desentortando o aço. E em seguida, essa chapa vai ser cortada por prensas super potentes que tem uma espécie de faca na ponta, como se fosse aquela forminha de cortar bolo. Aqui vão ser formados círculos e retângulos que vão se transformar no corpo do botijão. As marcas das distribuidoras e os números de registro também são marcados usando prensas. E no final do processo, eles checam as medidas para ver se está tudo certo. Esses círculos vão passar agora por uma prensa de conformação hidráulica. Eles recebem um pouquinho de óleo e depois a máquina aperta até formar o meio corpo do botijão, como se fosse metade de um ovo de Páscoa. As argolas precisam passar por uma calandra, que é um tipo de prensa que consegue fazer com que a peça se entorte, formando um anel. Depois ela recebe uma solda na emenda e, na sequência, uma dobra forma aquela voltinha que deixa a peça mais ergonômica para a gente pegar. Para a flange, o processo é diferente. É nela que vão as válvulas. Por isso tem uma rosca que é usinada por dentro da peça. Para juntar as duas partes, eles precisam fazer uma espécie de encaixe. Então a parte de cima passa por um corte e a parte de baixo por uma frisadeira, que vai fazer um friso, essa espécie dessa lombadinha. As peças vão ser todas unidas usando um tipo de solda MIG-MAG, onde um arame é derretido, usando um arco elétrico, e ao mesmo tempo que um gás, que pode ser uma mistura de gás carbônico e argônio, é jogado em cima para proteger o cordão que é formado, para não dar nenhum defeito na solda. Primeiro eles soldam as alças e a flange, e depois as duas metades são encaixadas no final, no que eles chamam de solda circunferencial. O botijão já está quase pronto e aqui todas as peças vão passar por uma inspeção para ver se está tudo certo. Aqui já dá a impressão que o botijão está praticamente pronto, é só passar um spray e está tudo certo. Mas não, ele precisa passar ainda por um tratamento térmico que se chama recozimento ou alívio de tensões. Nesse processo, cada botijão é esquentado até uns 650 graus Celsius e depois resfriado. Isso tem que ser feito porque na solda são criados alguns pontos de tensão na estrutura do aço e esses pontos podem ficar frágeis. O tratamento térmico vai fazer com que o aço se reorganize e fique sem esses pontos de tensão. Para saber se o recozimento funcionou de fato, são feitos vários testes em que o botijão é levado até o limite. Um teste mecânico em que o aço é esticado até romper, um teste de camisa para ver se a flexibilidade do botijão está funcionando e também um teste de rompimento, que é literalmente encher até o botijão explodir. Vamos ver isso acontecendo agora. Que barulho será que isso aqui vai fazer, hein? Vamos ver como é que ficou. Nossa! Virou uma bolinha e rachou por cima aqui, ó. A gente consegue ver pela água saindo.
Na hora que estourou, eu não tava olhando mais no reloginho ali, mas tava mais de 80 vezes a pressão atmosférica, ou seja, é mais de 5 vezes o que ele precisa aguentar na casa da gente. Ó, aqui a pressão em bar, quantas vezes a pressão atmosférica tá dentro do botijão. Tá perto da hora que geralmente estoura. Senti a chuvinha aqui em cima de mim. O legal é que tem um padrão, é sempre mais ou menos no mesmo ponto. Se um bujão de gás explodindo não vale um joinha, eu não sei o que vale um joinha. Os botijões não podem ser pintados direto saindo do forno, porque eles estão cheios de resíduo em cima. Se você olhar de perto, você consegue ver, tá meio sujo. Então eles vão passar por uma máquina que solta um jato com granalha de aço. É um pozinho de aço, parece uma areia, que vai limpar o botijão. É lógico que a gente não consegue ver isso de perto, porque o processo é muito violento. Mas a granalha tá aqui, ó. Ah, olha que belezinha, saiu limpinho aqui do outro lado e a superfície já sai um pouquinho rugosa para receber a pintura. A pintura vai acontecer em camadas. Primeiro vem um fundo anticorrosivo que é aplicado por imersão, ou seja, os botijões mergulham no tanque. Depois vem mais 2 camadas, uma de primer e outra de tinta esmalte. Elas normalmente são da mesma cor, azul, amarelo, prata, verde. No final essas camadas são curadas, elas são secas numa estufa a 150 graus. Chegou a hora de colocar o plug de segurança, é um parafuso que tem uma liga de bismuto dentro. O bismuto é um metal que derrete muito fácil, então se tiver um incêndio, isso aqui vai derreter e vai deixar o gás vazar. E é isso que garante que o botijão nunca vai explodir no incêndio. Logo em seguida, eles vão fazer um teste de pressão em cada um dos botijões. Para isso é injetada água em alta pressão. Pela regra, os botijões precisam aguentar 17 vezes a pressão atmosférica, mas aqui eles colocam 34 vezes e não pode ter vazamento. Esse teste precisa ser feito com água, porque se fosse com ar, corria o risco de o botijão explodir num vazamento. Com a água não, se tiver algum defeitinho só vai vazar um pouco de água. Para colocar a válvula, eles passam primeiro um selante, a peça é encaixada e depois é apertada com um torquímetro. É uma ferramenta que garante que a força é colocada sempre na medida certa. Para garantir que a válvula não tem nenhum vazamento, eles vão pressurizar mais uma vez o bujão com ar comprimido e mergulhar num tanque que eles chamam aqui de piscinão. Aí você consegue ver se alguma bolinha de ar vai sair. Olha, eu não tinha me atentado ao negócio, mas eles me falaram aqui. O botijão de gás cheio de ar não afunda. Como é que ele passa lá dentro? Tem um ímã aqui embaixo da esteira. Então se eu tentar levantar o botijão aqui, eu não consigo, porque ele está preso no ímã. Depois desse teste ainda é preciso tirar o ar comprimido que estava lá dentro, senão o gás não vai entrar. Em seguida, os botijões passam por uma pesagem. Todos eles têm que ter entre 13,5 kg e 14,5 kg. Eles checam na balança e depois colocam uma plaquinha de tara para informar qual é o peso do botijão. Isso aqui marca o fim do processo de produção. Os botijões mais comuns vão ter esse peso que a gente falou, entre 13,5 kg e 14,5 kg. Mas aqui eles também desenvolveram um outro botijão que também tem essa capacidade de 13 kg de gás dentro dele, mas é muito mais leve. Ele vazio pesa entre 8,5 kg e 9,5 kg. Isso vai fazer com que o transporte seja muito mais simples, mais barato e em casa o botijão também é muito mais fácil de carregar. É meio mágica, parece que eu fiquei 4 kg mais forte aqui. Daqui os botijões vão ser carregados em caminhões gaiola e vão para as distribuidoras de gás. São elas que vão colocar o GLP aqui dentro e mandar para casa de milhões de brasileiros. Quando o gás acaba, eles voltam para as distribuidoras para serem reabastecidos num ciclo que, se o botijão for bem cuidado, pode durar mais de 40 anos. Então, da próxima vez que você vê o caminhão de gás passando na rua, você vai lembrar do trabalhão que deu para fabricar um produto que seja seguro para você usar na sua cozinha. Olha o gás!